Olá, aqui é o Alessandro, CEO da Combo, e eu quero te convidar a analisar junto comigo dois currículos que estão na nossa plataforma. Eu tenho certeza que depois deste vídeo você vai saber exatamente o que os recrutadores querem ver no seu currículo. Vamos comigo? Nós recebemos em média todos os dias algo em torno de 300 currículos novos e alguns problemas. Algumas falhas são muito comuns e isso objetivou a gente fazer esse vídeo porque muitas vezes olhando para os erros dos outros, os acertos dos outros, a gente se compara e consegue melhorar. Então, bora lá para a tela do computador. Muito bem. O objetivo desse vídeo é fazer análise de dois currículos e aprender sobre a visão dos recrutadores, né? Então, como eles olham, que tipo de análise eles acabam fazendo, para que você possa se posicionar melhor, tá ok? Sob hipótese alguma, nós estamos fazendo algum julgamento das pessoas ou dos currículos, se estão bons, se são ruins, não tem nada relacionado à pessoa em si, tá? Tanto que a gente vai ocultar os dados dessas pessoas e o objetivo aqui é puramente educacional e orientativo. É para que você possa entender o processo e, a partir disso, poder melhorar o seu posicionamento, a forma com que você realiza o envio do seu currículo, como você preenche o seu currículo, pois um currículo mal preenchido ou com falhas acaba prejudicando você e você acaba nem indo para a pista. Então, vamos lá. Para a gente entender, de uma forma geral, como que os recrutadores chegam ao seu currículo na plataforma da Combo. Eles têm à disposição uma ferramenta chamada busca automática, tá? Então, eles conseguem criar um perfil de vaga, eles dizem algumas características que estão nos currículos das pessoas. Ah, eu preciso de pessoas que residam em determinada cidade, que tenham determinada faixa etária, que tenham determinada escolaridade. Com base nisso, o sistema vai fazer uma busca, né? E aí, como vocês podem ver, essa busca automática ela vai considerar esses dados e o sistema automaticamente vai em toda a base, hoje com mais de 1.800.000 cadastros, e vai procurar por currículos que tenham alguma relevância. Vejam só, relevância. O quanto esses currículos estão sendo relevantes para essa vaga, né? E vejam só, 677 currículos. Isso significa que se colocar 10 em cada página, ele vai ficar navegando em 7 páginas, pelo menos, né? E eu queria trazer, isso é o padrão, ok? Mas por que esse currículo com 40% está na primeira página? O que fez dele algo destacado? Claro, eu estou usando o meu próprio currículo aqui porque isso aqui tem o objetivo educativo. Então, mas por que ele está aqui? É porque esse currículo é um currículo destacado, tá ok? Os demais aparecem de forma igual, vocês podem perceber que todos têm a mesma formatação, é tudo igual. A diferença é que esse currículo, por estar destacado, ele é colocado nas primeiras posições. Uma outra situação que também acontece é que existe a possibilidade do currículo receber um selo de qualidade, né? Isso acontece em algumas situações, acho que não é o objetivo aqui, mas é só para você ter conhecimento. Então, o mesmo processo, a empresa foi lá, disse o que ela queria, ela foi lá e clicou na busca automática, o sistema aplicou o filtro na base de candidatos, seja a base da empresa, seja a base da Combo, e trouxe à tona aqui currículos com maior relevância, porém, colocou aquele currículo com 40% de relevância também, mas lá na primeira posição. Por quê? Porque esse currículo tem um diferencial. Isso aqui é o que a empresa, o recrutador está vendo, a partir daqui ele clica no currículo, né? Então ele clica em cima do currículo e aí
ele é direcionado para poder visualizar os dados no detalhe. Para que não tivesse problema nenhum em relação aos dados pessoais dessas pessoas que a gente vai analisar, esses currículos, eu ocultei aqui, recortei do sistema o currículo dessas pessoas, a parte que a gente vai analisar, que não é todo ele também, né? Porque a parte de dados pessoais, telefone e tal, acho que é só reforçar, né, que precisam estar ok, estarem digitados de forma correta, porque minimamente a empresa vai querer entrar em contato e se ela ligar para aquele número, ele tem que estar minimamente correto, preenchido. Mas a gente vai se ater aqui a alguns itens que são os fundamentais. E aqui eu quero chamar a atenção para você que a primeira coisa que o recrutador ou a empresa vai ver quando ela clicar para abrir o currículo é a foto da pessoa. E aqui essa pessoa usou uma foto legal, é uma foto que mostra a fisionomia dela, que é isso que o recrutador quer ver, ele quer ver quem é essa pessoa. Então, não é uma foto de corpo inteiro, não é uma foto de uma festa, não é uma foto que ele quer ver como você está vestido, e sim a sua fisionomia. Por isso ela é chamada de 3x4, ela é pequenininha e só da fisionomia mesmo. Então, essa pessoa ela escreveu um mini currículo, porém ela assim, não considero um bom mini currículo. Por quê? O mini currículo tem o objetivo de apresentar um resumo da trajetória profissional da pessoa, né? E aqui ela só foi colocando algumas palavras-chave. Ela preencheu, mas não da forma mais indicada. Olha só que grave, ela não colocou quais são os seus objetivos, ela sequer informou. Então, assim, o recrutador, nesse momento, ele tem que usar uma bola de cristal para entender o que aquela pessoa está querendo nesse momento da vida dela. Essa pessoa indicou 30 cargos que ela gostaria de ocupar, que são as áreas de interesse. Tá? Então, isso aqui é um ponto positivo, ela se posicionou em quais cargos ela gostaria de ocupar. Isso aqui é um ponto positivo para os dois lados, tá? Por quê? Quando você se posiciona nas áreas de interesse, o sistema consegue identificar que tipo de vaga apresentar para você. E por outro lado, ele consegue apresentar o seu currículo quando alguém estiver procurando por pessoas com esse tipo de interesse. Então, super simples e básico, tá? Porém, nem todo mundo preenche. A gente vai ver no próximo currículo, inclusive, tá? Então, esses 3 itens são, assim, extremamente fundamentais e aqui a gente já percebe que podem ser melhorados. Agora vamos para a outra parte. Na parte de experiências, outro item muito importante que seja preenchido. É importante que quanto mais dados possam ser repassados, melhor. Então, por exemplo, vai botar salário, qual foi o cargo que ocupava, que tipo de empresa que era, qual que era o ramo da empresa, porque às vezes ser sei lá, um auxiliar de produção numa indústria têxtil é uma coisa, numa indústria de peças é outra, né? Atividades são relativamente parecidas, mas precisam ter alguns conhecimentos diferentes. Então, assim, essa pessoa, ela descreveu minimamente o que ela fazia na empresa, descreveu o período, mas ela não deu referências, ela não disse se alguém gostaria de ter uma referência dela, não conseguiu, não deixou aqui no telefone nenhum nome de uma pessoa para poder ser contactada. Aqui na outra experiência que ela teve, ela coloca aqui o que ela fez, ela descreve as atividades, ela coloca o período, ela colocou a cidade, ela colocou o salário. Isso é muito bom. Essa parte está relativamente bem preenchida, tá? Sempre que você puder colocar alguma informação adicional sobre as atividades, principalmente, isso ajuda muito, muito mesmo, tá? Às vezes é justamente nas atividades que o recrutador vai identificar alguma proximidade com o perfil que ele está recrutando. E na última parte é a parte de escolaridade, cursos e conhecimentos técnicos de idiomas, enfim. Ela preencheu, ela tem 2º grau completo, o ensino médio, e ela fez um curso de informática, né? Ela não se posicionou aqui, talvez ela poderia ter preenchido a parte de conhecimentos de Word, Excel, PowerPoint, enfim, mas ela não preencheu, talvez um ponto a melhorar. Para que a gente não fique apenas naquela coisa, só deu crítica, 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 mas o que poderia ser feito? O que eu fiz? Eu vou dar uma sugestão para essa pessoa, se você for ela
está aqui uma devolutiva, talvez, né? Reflita a respeito. Se você não for essa pessoa, serve talvez também como reflexão para que você visualize isso e veja o que você pode melhorar no seu currículo. Então, eu vou me ater a 2 campos, que é o mini currículo, e no caso dela, o que poderia ser escrito? Eu sugiro algo mais ou menos assim, não precisa ser igual, mas algo que conte de forma resumida a trajetória dela. Então eu peguei dados que eu vi no currículo, eu estou ocultando aqui a cidade, o bairro, para não entregar também a pessoa. Tudo isso eu encontrei olhando o currículo dela. Então eu construí um mini currículo com base nos dados que eu vi. Gostaria que você lesse isso com calma, percebesse se você gostaria de conversar com essa pessoa se você tivesse recrutando alguém para a área operacional de uma indústria têxtil, se eu conseguir resumir essa pessoa, a trajetória profissional dela, nesse texto. Então é algo nesse sentido, é conseguir condensar tudo aquilo que está depois melhor descrito, mais aprofundado no currículo dessa pessoa. Isso aqui é para instigar o recrutador a querer saber mais sobre essa pessoa, tá? E é isso que o seu mini currículo tem que fazer para você. Objetivos profissionais. No caso dela não foi nem preenchido. Então aqui eu mais ou menos deduzi, isso aqui é uma sugestão totalmente hipotética a título educacional e orientativo, tá? Então eu não conheço essa pessoa, não sei se de fato esses são os objetivos, mas eu quis construir um texto base para que você possa refletir sobre os seus próprios objetivos. Então, atuar na área de produção da indústria têxtil, né? Em uma empresa têxtil, qual a posição? Costura, revisão, ou em outros ramos da indústria, tendo em vista que ela já passou por outras indústrias também. Ela tem disponibilidade para fazer pequenas viagens, isso está no currículo dela. Ela se posicionou em relação a viagens. Preferências de oportunidades na cidade tal, que é onde ela reside, próximo ao bairro tal, que é onde ela reside. Se não for o seu caso, se está disposto a qualquer lugar, exclua essa parte. E aqui vem talvez uma grande sugestão. Isso aqui pode mudar o jogo para ela, porque ela está se posicionando que ela tem um objetivo de cursar uma faculdade, ou seja, ela tem 2º grau, mas ela quer, com o trabalho, buscar uma melhor qualificação, buscar se aperfeiçoar. Isso toda empresa quer. Então, assim, isso talvez possa ser, e coloquei no final justamente para instigar esse pensamento no recrutador. Opa, essa pessoa está buscando algo melhor. Então, reflita sobre isso, veja se faz sentido para o seu caso e aí fique à vontade também para fazer os seus ajustes, tá ok? Vamos para o segundo agora. O segundo currículo é de um rapaz, também utilizou uma foto relativamente beleza, sem problemas. Ocultei aqui a fisionomia dele em si, né? Poderia até ter sido um pouco mais próximo, enfim, mas o objetivo é minimamente dar uma cara para esse currículo. Vejam que ele não preencheu o mini currículo, isso é muito grave mesmo. Veja você, abriu o currículo dele, tá, e aí, quem é essa pessoa? Eu sou obrigado a varrer o currículo dessa pessoa, ou então, pura e simplesmente, o que pode ser bem mais fácil, que é simplesmente vir apertar nesse botão e descartar ou excluir o currículo. Então se não tem o que eu quero, se eu vou ter que estar buscando informação, às vezes eu tenho, sei lá, que nem ali, eu tenho 600 currículos para analisar, eu não vou ficar catando milho, né, procurando detalhezinhos e tal. Claro, quando a vaga é mais difícil, tem poucas pessoas que se candidataram, que eu não tenho muito currículo para analisar, às vezes o recrutador acaba olhando um pouco mais no detalhe, mas a tendência é descartar aquilo que não está minimamente preenchido. Então, essa é a importância do preenchimento. Ele pode ser uma análise rápida, ele pode tirar você da pista. Simples assim. Veja o que ele escreveu aqui como objetivos. Então, assim, são coisas óbvias, né? Então, isso aqui é quase a mesma coisa que não preencher. Ele tá dizendo o óbvio, né? Todo mundo quer somar junto da empresa, todo mundo quer dar o seu melhor, todo mundo quer poder aplicar os seus conhecimentos, enfim, isso é padrão. E vejam só, ele não colocou os cargos que ele gostaria, ele colocou 2 cargos. Então, assim, isso é bem importante que fosse preenchido. Quanto mais, melhor. Aqui na parte de experiências, né? Aqui
muito pelo contrário, ninguém está julgando absolutamente nada. Se a pessoa fez certo ou errada, com certeza ela teve seus motivos para fazer isso. Mas você percebe pulo de uma área para outra área. Talvez essa pessoa está procurando se encontrar, está procurando um foco. Talvez ela tenha passado por algumas coisas que fizeram ela pensar em transições. Então, assim, ela estava fazendo edição de vídeo, né? Ou talvez até ainda faça, né? Edição de vídeo. E, de repente, foi trabalhar como encarregado de produção, mas também foi motorista, período pequeno, né? Aqui também, ó, um ano fazendo edição de vídeos, depois aqui está 3 anos fazendo isso. Só que uma coisa que ficou interessante nesse currículo é que a pessoa se posicionou em relação a cargos nesta área, na área de marketing, na área de comunicação e não na área de expedição. O que me dá a entender que talvez ele esteja em transição de carreira, ele esteja, e até porque ele, agora a gente vai ver na próxima tela, ele fez cursos na área, né, de edição, na área de computação, na área de hardware, né, fez inglês. Então, assim, ele tem curso, um bom, diz, né, deu um pouco de conhecimento e suficiente em escrita e compreensão do inglês. Isso é um ponto muito positivo, né? Talvez ele pudesse ter preenchido aqui na parte de conhecimentos técnicos, né? Na parte de informática, Word, Excel, essas coisas assim, ele poderia ter preenchido, selecionado as opções, mas o que me chamou a atenção foi justamente os cursos que ele fez, embora ele não tenha colocado a duração e não tenha colocado quando ele concluiu, para saber se eles são atualizados, se é uma coisa mais antiga, eu deduzi algumas coisas, mas vejam, eu fiquei alguns minutos analisando esse currículo. Se tivesse escrito lá no mini currículo dele, eu talvez já partiria para ligar para ele para marcar uma entrevista. Então, isso é o que o recrutador espera, ele quer ver a coisa mais rápido, ele quer ser surpreendido, né? Então, para não ficar só na crítica, nesse caso aqui também eu fiz umas sugestões. Então, se você for, mas se você não for, sirva como inspiração também. Vocês vão ver que é relativamente parecido a template, o padrão de escrita e tal, é muito parecido com o anterior, porque há uma história a ser contada e ela precisa ter algumas características, tá? Então, assim, sobre o mini currículo, poxa, é um profissional com 14 anos de experiência, fui lá e somei toda a trajetória dele. Depois eu descrevo alguns cargos que foram importantes. Se fosse o caso, eu poderia ter dito, tantos anos nesse, tantos anos naquele, tantos anos naquele outro cargo. Eu reforço o que ele estava fazendo por último, onde que era isso, né? Era numa indústria? Em que cidade que era isso? Onde é que ele estava trabalhando por último, né? Reforço os conhecimentos de computação, de vídeo, de montagem, falo sobre a sua escolaridade, que é ensino médio completo, reforço o inglês, falo a sua posição atual como solteiro, né? Aqui eu chutei sem filhos, mas ele poderia ter filhos, habilitação que está no currículo também, mas eu trouxe aqui para o resumo, veículo próprio que está no currículo que eu trouxe para o resumo, e aonde ele mora, em que cidade. Isso aqui facilita muito para o recrutador. Ele vai ler e vai já, o cara é no bairro tal, né? Então, assim, isso assim, é muito bom para o recrutador e vai ser bom para o candidato, para você também, porque cada um ganha a sua maneira. Eu não conheço essa pessoa também, assim como a anterior, eu não conheço, não sei se esse é de fato o seu objetivo profissional, mas eu quis dar um exemplo de escrita para você, tá? Para que você não ficasse apenas na hipótese. Então, diante das coisas que eu vi, eu imaginei que ele poderia estar em transição de carreira. Por quê? Pelo que ele fez em relação a experiências e pelo que ele fez em relação ao conhecimento. Então, eu acho que ele está em transição de carreiras. Ele destacou cargos que ele gostaria de ocupar na área de marketing e comunicação, e não os cargos que ele está ocupando atualmente ou que ele tenha ocupado anteriormente. Tá? Então, isso demonstra para mim que ele poderia estar em transição de carreira. Então, aí, pensando, né, se você estiver nessa posição, pense assim, poxa, eu estou em transição de carreira, eu não tenho experiência nessa posição atual, mas eu tenho conhecimento, eu preciso de uma oportunidade para aplicar. Por que não deixar claro que eu estou disponível para ganhar até menos do que o mercado? Por quê? Porque eu quero aprender e eu quero mostrar que eu sei.
Então, isso aqui talvez faça com que o recrutador, opa, esse cara aqui ele tá querendo o jogo de fato, ele quer aprender, ele está disposto, está aberto, né? Ele não quer meramente uma posição. E as outras informações, basicamente, eu tirei do currículo. E aqui, mais uma vez, a sacada em relação a futuro, né? Por que que eu quero uma oportunidade perto da minha casa, perto do meu bairro? Porque eu quero fazer faculdade de marketing, né? Eu quero... Qual é o teu objetivo macro, né? Estudar sempre é algo que encanta todo mundo porque faz com que você demonstre o quanto você quer buscar a sua qualificação e melhorar o seu currículo e a sua vida também. Muito bem, espero que esse material tenha ajudado você, espero que realmente isso aqui possa ter dado algum insight aí, que faça você se movimentar e rever o que você escreveu. E eu gostaria de fato que você anotasse, porque isso aqui é extremamente importante. O mini currículo é o resumo da sua vida profissional até aqui. Então ele tem que provocar a curiosidade do recrutador em querer saber mais sobre você. Aí sim ele analise os demais dados que já estão no seu currículo e chame você eventualmente para uma entrevista. Mas esse mini currículo é como se fosse o teu cartão de visita, tá? Antes dele chegar no currículo, o mini currículo e os objetivos acabam sendo o que vai provocar ele querer saber mais. Os objetivos profissionais é você se posicionar no que você quer trabalhar, com o que você quer trabalhar agora, qual que é a área, se está disposto a ganhar menos, se está em transição, qual que é o seu momento atual. E as áreas de interesse, não esqueça, isso é muito importante que você preencha, porque a partir daqui, como eu falei lá no início, é a partir daqui que o sistema vai identificar vagas que possam ter alinhamento com você e notificar você, e do outro lado, apresentar o seu currículo para as empresas quando elas buscarem alguém com aquele interesse. Tá ok? Muito bem, espero que você goste. Deixe seus comentários também, deixe suas críticas, sugestões. Diz aí se ajudou e até a próxima, até o próximo vídeo. Até mais.